Boa noite. Em Brasília, 19 horas. Quando se escuta esta chamada, entra no ar em cadeia nacional de rádio o programa Voz do Brasil, responsável pela divulgação das notícias que acontecem na esfera política governamental. Tudo o que acontece no Executivo Federal, Câmara dos Deputados, Senado e Judiciário é apresentado neste espaço. O programa surgiu em 1937, quando o presidente Getúlio Vargas instituiu que as emissoras de rádio brasileiras transmitissem obrigatoriamente o programa Hora do Brasil, na intenção de aproximar o governo do povo. Conhecendo o poder do rádio, Vargas foi o primeiro a utilizar o meio como forma de legitimação política e ideológica. Em 1946, através de um decreto do presidente Eurico Gaspar Dutra, o programa passou a se chamar Voz do Brasil. Desde a sua instituição até os dias de hoje, de segunda a sexta-feira, das 19 às 20 horas no horário de Brasília, as emissoras de todo o Brasil alteram a sua programação normal para dar lugar ao informativo da esfera política nacional. Em 1995, a Rádio Eldorado AM de São Paulo, juntamente com um grupo de emissoras, iniciou uma campanha contra a retransmissão do programa, alegando ser uma herança ditatorial do governo Vargas. Além disso, contestam o formato e o conteúdo da Voz do Brasil, afirmando ser uma produção obsoleta e ultrapassada, que não desperta interesse no público ouvinte e ainda diminui a audiência no horário do programa. Para investigar o posicionamento das emissoras de Chapecó, conversamos com os proprietários na intenção de saber o que acham do programa, que para alguns estudiosos é considerado um vilão do rádio, uma vez que ocupa 1 hora de programação em um horário considerado nobre. Eu sou contra ser um programa obrigatório por vários motivos. Tira 1 hora diária da programação das emissoras de rádio do país e sugiro também um paliativo, ou em contrapartida sugiro uma opção para substituir a Voz do Brasil. Essas informações do Executivo, do Legislativo e do Judiciário entre 7 e 8 da noite, bem que poderiam estar espalhadas ao longo das programações das emissoras, não só de rádio, mas também TV. Ou seja, o espaço que as emissoras dão para as informações desses 3 poderes poderia ser ampliado, substituindo essa Voz do Brasil, que na verdade faz parte de uma ditadura, né? Apesar de a gente saber também que os veículos de comunicação são concessões públicas. Entre as obrigatoriedades determinadas pela lei de radiodifusão é o cumprimento dessas normas, entre as quais a transmissão de segundas a sextas-feiras, das 19 às 20 horas, do programa Voz do Brasil, no qual são inseridos os assuntos de interesse governamental e da opinião pública em geral. É uma necessidade obrigatória por parte das empresas concessionárias e por isso não cabe a nós determinar se somos contra ou a favor, desde que é uma determinação legal e estatuída por lei. Pela política que existe hoje, onde a concessão não é mais gratuita, e sim arrematada em leilão, e a questão da Voz do Brasil teria que ser reestudada. Agora, quanto à obrigatoriedade, quando a concessão era gratuita, ela até que se justificava. Isto porque o Brasil tem uma extensão territorial bastante grande e haveria necessidade do poder se comunicar com o povo. Sob esta ótica, a Voz do Brasil é um programa muito recomendado. No entretanto, hoje existem muitas outras formas, a comunicação evoluiu poderosamente, as questões são mais fáceis de serem realizadas e hoje a interação entre governo e povo é muito mais facilitada. Para a época, era um projeto respeitável. Como se vê, mesmo as opiniões desta classe divergem em relação ao assunto. Mas qual é a posição dos produtores da Voz do Brasil? Conversamos por telefone com a editora do programa responsável pela parte do Senado, Luciomar Rodrigues. Ela fala sobre a importância da veiculação do programa em cadeia nacional. Olha, eu encaro a Voz do Brasil como um todo, tá? Uma forma de o Congresso, de o Executivo e agora do Judiciário também levar para a população uma parte do seu trabalho, já que todo o país não pode acompanhar esse trabalho. Hoje, quem tem televisão a cabo pode
acompanhar o trabalho do Senado, da Câmara, do Judiciário. Então tem muitas oportunidades, mas em muita parte do país tem gente que não tem. Então eu acho que a Voz do Brasil tem essencialmente hoje essa função, levar um pouco do trabalho que é feito dentro do governo para que a população de uma forma geral tenha acesso. E quanto ao conteúdo da Voz do Brasil, pode ser considerado um programa informativo? Em 1990, o gerente da divisão de radiodifusão da Agência Brasil, vinculada à Radiobras, Tairo Arrial, já argumentava que as emissoras de rádio brasileiras, em sua grande maioria, não tinham infraestrutura básica para manter um suporte radiojornalístico. No ponto de vista de Arrial, a Voz do Brasil estaria fazendo um inestimável serviço de utilidade pública de forma eficiente às emissoras. Os responsáveis pelas rádios chapecoenses também comentaram sobre o conteúdo do programa e como ele interfere na programação. A maneira como ela é colocada, assim, obrigando os veículos a transmitir. Imagina se acontece uma tragédia nesse meio tempo, assim. A emissora não tem como cortar a Voz do Brasil para informar, né? Um acidente, uma enchente, enfim, uma necessidade da comunidade. É obrigada a estar em rede neste horário, né? E quando pede substituição por causa de alguma transmissão, tem que pedir através de ofício, tem que ver se vai ser deferido ou não. Então, o que prevalece sempre, né, a ordem dos governos, no caso, né? Na Voz do Brasil são inseridos todos os assuntos de interesse administrativo do governo, nos poderes executivo e legislativo e judiciário. Então, se os departamentos de jornalismo das emissoras tiverem o capricho de ouvir a Voz do Brasil e captar notícias de cada setor desses, poderá enriquecer as suas edições jornalísticas durante o período de transmissão. Para nós, como emissora, esse programa não acrescenta nada. É um corpo estranho na programação da emissora. Completamente estranho porque, como digo, nós conseguimos através de outros meios. Nós temos correspondente em Brasília, temos correspondente em Florianópolis, temos a interação com a Rede Bandeirante, com o satélite internacional. Quer dizer que estamos muitos anos luz à frente da velha forma com que a Voz do Brasil desempenha os seus informativos. Segundo a editora Luciomar Rodrigues, a Voz do Brasil é um programa de cunho informativo e apresenta informações não somente restritas às classes políticas, mas toda a população. Muitas vezes a grande imprensa só se interessa por quê? Pelos escândalos, ou então por alguma coisa muito tipo cassação de ACM, ou então alguma proposta que esteja sendo realmente muito debatida, tipo as reformas que vão entrar agora, né? Mas quase todos os dias são discutidos assuntos lá que são de interesse da grande maioria da população. E a população, como é que vai ter acesso a isso? Algumas tentativas dos próprios políticos já foram feitas, tentando pelo menos flexibilizar a obrigatoriedade de retransmissão no horário instituído. Recentemente, o Ministério Público Federal também entrou com uma ação civil pública contra a União, a Agência Nacional de Telecomunicações Anatel e a Empresa Brasileira de Radiodifusão Radiobras. Esta ação contribuiu na tentativa de, pelo menos, desobrigar as emissoras de transmitir no horário das 19 às 20 horas, tornando a retransmissão facultativa. O documento foi encaminhado ao juiz Aloísio Gonçalves de Castro Mendes, da 20ª Vara Federal do Rio de Janeiro, em agosto do ano passado. O pedido foi julgado improcedente em 30 de agosto de 2002. Dentre as argumentações, o juiz ressaltou no documento que a Voz do Brasil é obrigação imposta pelo poder concedente no ato de outorga. Ou seja, ao aceitar a outorga, o concessionário também é ciente da obrigação de retransmissão do programa oficial. Mesmo assim, várias emissoras continuam buscando sustentação para eliminar o caráter obrigatório de retransmissão da Voz do Brasil. Mas o que pensam os proprietários das emissoras chapecoenses em relação ao assunto? Eu sou contra o programa, na minha opinião não deveria ter o programa. Né? A gente não tem nenhum instituto que mede a audiência, não se sabe qual é o percentual da audiência, qual é o público que é atingido por esse programa. Né? Apesar da gente que é do meio sabe como ele funciona e ouve até às vezes, é um programa bem feito, né? Com vinhetas, muitas informações ao vivo, né? Muitas informações factuais, só que não deixa de ser um oficialismo, né? Do que esses três poderes fazem. Então a sugestão seria exatamente essa: transformar esse informativo de 1 hora em informações diárias dos veículos. Eu não encontro outra alternativa a não ser esse horário, visto que
é um horário intermediário entre o encerramento das atividades de trabalho no expediente normal do comércio, da indústria e das profissões liberais e o início praticamente da noite. A partir das 20 horas é que todas as atividades começam a se reativar em relação à atividade noturna. Hoje em dia, praticamente, no caso de Chapecó, uma cidade que cresce, há necessidade de se dar muitas informações num horário em que as pessoas estão deixando, na maioria, o seu emprego, é aquilo que quase se denomina horário do pico. E por isso ficam todas as rádios obrigatoriamente vinculadas com o programa e perdem esta oportunidade. Existem algumas tratativas para que este horário seja alternativo, mas como eu falei antes, são questões que o governo tem que agilizar de tal forma que ele próprio possa intensificar essa comunicação com os cidadãos. A editora da Voz do Brasil, Luciomar Rodrigues, comenta que existem projetos de senadores para mudar a lei, mas afirma que essa discussão atualmente fica em segundo plano, pois os governantes têm outras prioridades a serem discutidas. No momento que está sendo de maior destaque lá dentro, está sendo a preocupação com as reformas e com o combate à violência. Então, isso é uma coisa que eu acredito que até para eles também seja um pouco secundário dentro do momento que o país passa. Então, eles realmente estão dando prioridade a outras discussões. Agora, quando voltar, eu acho que vai ter sempre essa questão. Muitas pessoas que são aqui do Centro-Sul alegam que é completamente desnecessário, porque hoje todo mundo tem acesso a todo tipo de informação. No entanto, nós vamos encontrar parlamentares que são mais lá do norte do país. Então, muitos desses parlamentares são altamente favoráveis a que a Voz do Brasil continue. A audiência da Voz do Brasil é um ponto questionável. As emissoras afirmam que é baixa, porém, os produtores comentam que o número de ouvintes é respeitável. O que eu posso dizer é que muitas vezes a gente recebe comunicação ou ligação ou e-mail de alguém que acompanhava a Voz e em algum momento ouviu uma notícia de seu interesse. Agora, existe um outro feedback que é mais engraçado. Como dizem lá os nossos locutores. Eles brincam assim: olha, ninguém ouve a Voz do Brasil, mas no dia em que eu erro uma palavra, todo mundo vem me dizer que eu errei. Então, essa é uma outra forma, meio indireta, até engraçada também, de ter uma ideia da audiência, né? Mas o que a população acha do programa Voz do Brasil? Você ouve a Voz do Brasil? Não. Porque nesse horário, geralmente, eu ainda estou no trabalho, ou estou saindo, ou estou na rua, então fica um horário meio difícil para a gente ouvir. E mesmo se estivesse em casa, geralmente a gente liga a televisão nesse horário. Raras são as vezes que eu ouço. E, assim, o que eu tenho a dizer é que eu acho que esse espaço deveria ser usado para alguma coisa mais importante, algum programa educativo que ensine as pessoas, de repente, como entender mais o governo, já que é nesse sentido que é o programa. E assim, eu acho que deveria ser um espaço bem melhor aproveitado. Por que você não escuta a Voz do Brasil? Não sei, eu até nem tenho muito interesse, eu assisto mais jornais, mais essas coisas. É um horário que eu estou sempre no trabalho. Então, uma das razões seria essa, né? E a segunda razão é porque eu não tenho interesse mesmo. Às vezes até eu escuto, dependendo da ocasião, né? Mas assim não é uma coisa com frequência e mesmo se está no carro, está escutando rádio e não tem outra opção, a gente acaba escutando, né? É horário que está passando o jornal local, o jornal do estado, eu gosto muito de assistir esses jornais e me parece que a Voz do Brasil não desperta muito interesse. Já ouvi algumas vezes, é bom, tem as notícias, para quem não tem TV e mora em algum lugar longe, é bom. A gente gosta do programa, pelo menos a gente gosta mais de assistir a rádio no caso do que a TV, né? Eu não gosto também de jornal, daí eu acho que Voz do Brasil também é como jornal, eu não gosto também. Você ouve a Voz do Brasil? Não ouço. Por quê? Por causa do horário de trabalho, né? O que poderá acontecer com a Voz do Brasil ainda não se pode afirmar. Uns contra, outros a favor, enfim, as opiniões divergem quando se fala na obrigatoriedade de retransmissão do programa. O que se percebe é que esta polêmica ainda vai gerar muita discussão. E você, o que acha? A Voz do Brasil deve calar?